Fala galera, ligada no Pick and Roll Brasil, dando continuidade à nossa série de prévias da temporada 2016-2017 da NBA. Vamos falar de mais jogadores estrangeiros que estão chegando ao melhor basquete do mundo. Ontem falamos sobre calouros que já tinham sido draftados em anos anteriores ou chegaram à NBA como free agents, e agora vamos falar daqueles calouros que vieram no draft de 2016. Mas não vamos falar do Ben Simmons, do Dragan Bender e do Thon Maker, porque são jogadores que já vinham muito bem cotados no draft e sobre os quais o Vini Carvalhosa já falou muito bem antes do draft. De qualquer maneira, vamos voltar a falar desses jogadores nas prévias que faremos mais adiante sobre calouro do ano e as prévias individuais sobre cada equipe da NBA. Enfim, mas tem muita gente boa pra gente falar nesse vídeo, dá só uma olhada. O Sacramento Kings surpreendeu a todo mundo quando fez uma troca no dia do draft pela 13ª escolha, na qual o time agora vai passar a contar com o grego Georgios Papagiannis. Papagiannis é um grande projeto para o futuro da equipe. Papagiannis tem apenas 19 anos e vem para uma posição para a qual o Kings já tem muitos jogadores. Kings conta com DeMarcus Cousins e com Willie Cauley-Stein, que teve poucas oportunidades, poucos minutos na temporada passada, mas se saiu muito bem sempre que esteve jogando. E agora, além do Papagiannis, o Kings também trouxe o Skal Labissière. Encheu o time de pivôs, fez contratações nas últimas temporadas também para o garrafão. E parece que o time já se prepara para um futuro sem o DeMarcus Cousins. Obviamente não é o desejo da direção do Kings, mas é a única explicação para trazer tanta gente para o garrafão. O próprio DeMarcus Cousins disse no dia do draft que não entendia o que a franquia estava fazendo e que apenas faz seu trabalho, que é jogar. De qualquer maneira, o Papagiannis é um jogador que tem muito futuro. É um pivô clássico, é aquele 5, tem 2,19 m de altura, tem um excelente arremesso de ali mais perto da cesta, não tem um arremesso de média e longa distância, mas tem muita categoria para finalizar suas jogadas, tem muito recurso dentro do garrafão. É um jogador muito difícil de ser marcado. Obviamente, a NBA moderna demanda que o jogador comece a arremessar de média distância, de longa distância. São aspectos ofensivos que o Papagiannis ainda tem que desenvolver. Por outro lado, na defesa, apesar de ser um jogador que dá muitos tocos, como você pode ver no vídeo, tem muita impulsão, sai muito rapidamente do chão, é muito explosivo, o Papagiannis ainda peca em alguns aspectos. Falha em rotações defensivas, também tem dificuldade para marcar alguns jogadores que sabem usar o corpo no mano a mano, num contra um. E principalmente na defesa de pick and roll. Fica muito exposto, tem pouca mobilidade lateral. O Papagiannis vai ter que trabalhar muito esses aspectos, mas de qualquer maneira é um jogador que, com o tempo, adquirindo mais alguns recursos para o jogo, pode sim oferecer muito para essa franquia do Kings, especialmente numa eventual saída do DeMarcus Cousins. Outro jogador que surpreendeu no draft com a sua posição foi o Juan Hernán Gómez, ou Juancho Hernán Gómez, como ele é conhecido na Espanha, irmão do Willie Hernán Gómez, que vai jogar no New York Knicks. Ao contrário do Willie Hernán Gómez, que tinha que competir por minutos com grandes jogadores no Real Madrid, o Juancho Hernán Gómez tinha uma concorrência menor no Estudiantes. Isso permitiu que ele jogasse muitos minutos, mas a maioria deles fora de posição como pivô. O Juancho Hernán Gómez é um jogador da posição 4, mas o fato de ter jogado como pivô fez com que ele aprendesse a lidar com atletas mais fortes, com oponentes mais fortes dentro do garrafão, e ele compensou a relativa fragilidade física. Um jogador que precisa ganhar massa muscular na NBA, mas ele compensou isso com a raça que ele tem dos dois lados da quadra. Um jogador que luta por cada bola, pega muitos rebotes ofensivos por essa intensidade que ele coloca nos dois lados da quadra, e além disso, é um jogador de características totalmente diferentes das do irmão. Enquanto o Willie Hernán Gómez é um jogador para você ter lá dentro do garrafão finalizando, o Juancho Hernán Gómez abre a quadra, é um stretch four, como está na moda dizer na NBA. É um stretch four, um jogador que tem um arremesso muito eficiente, não só os jumpers de média distância, mas também os arremessos da linha dos 3 pontos. E
É um jogador muito ágil. Se o defensor da posição 4 adversário for marcar ele no perímetro, ele tem habilidade, tem velocidade para passar pelo marcador e infiltrar. É um jogador que vai conseguir muitas idas à linha do lance livre pela agressividade que ele mostra. Defensivamente ainda precisa melhorar muito, precisa principalmente se ligar em alguns momentos. Ele peca pela desatenção ou então por ir na ajuda em momentos que não precisa, falha em rotações defensivas, mas tudo é uma questão de experiência. O Juancho Hernan Gomes é o irmão mais novo do Willy, ainda tem muito a aprender e nesta temporada a tendência é que ele passe muito tempo na D-League, mas se ele tiver oportunidades no time do Nuggets, olho nele porque é um jogador que a longo prazo vai dar muito trabalho na NBA. Quando o Philadelphia 76ers foi atrás do Timothé Luau com a 24ª escolha do draft, o time não estava pensando em um jogador para o presente. Para o presente veio Ben Simmons, entre muitas outras caras novas que o time vai poder contar a partir desta temporada. Luau é um jogador que vai ajudar muito no futuro, já mostrou flashes disso nas suas aparições na Summer League, um jogador com muita defesa, um jogador muito intenso, excelente na transição. No ataque, é um jogador que ainda está em desenvolvimento. Já é muito rápido com a bola nas mãos, no 1 contra 1, costuma passar com facilidade pelos defensores. O arremesso dele de média e longa distância está se desenvolvendo, mas quando a mão dele esquenta, a bola começa a cair sem parar. Um jogadoraço. Todo mundo vê os vídeos dele e pensa, não, esse vai ser o novo Vince Carter, não vai ser assim ainda. É um jogador muito atlético, a gente vai ver se muitas enterradas em contra-ataques, principalmente nos finais de jogos que já estiverem decididos a favor ou contra o Sixers. O Luau vai ganhar muitos minutos nessas partes das partidas, mas fundamentalmente vai ainda ter muitos jogos na Summer League para se desenvolver. E aí na Summer League acredito que o Luau vai dominar. Já teve grandes atuações com o Mega Alex da Sérvia, time pelo qual jogou antes de vir à NBA, mas não vai demorar muito para que o Timothé Luau esteja sendo uma figura regular nesse time do Sixers. Um jogador que, ao lado do Ben Simmons, o Dario Saric, do Embiid e de outras caras novas que ainda vão pintar nessa franquia, fazem com que o futuro do Sixers seja muito promissor. Los Angeles Lakers, se não foi tão bem na Free Agency, não se pode dizer o mesmo do draft. Além do Brandon Ingram com a segunda escolha, que muita gente até aposta nele como um jogador melhor que o Ben Simmons, com a 32ª escolha, o Lakers trouxe o Ivica Zubac, um croata, pivô de 19 anos, que também jogou no Mega Alex. O Mega Alex é um celeiro de jovens talentos na Europa. E é um jogador que mostrou muito talento, superando expectativas nos jogos pelo Lakers na Summer League. Zubac, jogador com muito recurso no ataque, excelente aproveitamento nos arremessos de quadra, muito inteligente. Não é um jogador que vai dar muitas assistências para o jogo, mas é muito inteligente, sabe enxergar companheiros livres. Defensivamente mostrou potencial, embora tenha problemas na defesa do pick and roll, com mobilidade lateral, mas é um jogador que consegue proteger bem o aro, deu muitos tocos, principalmente na partida contra o Jazz na Summer League. E se o Lakers tem o Mozgov como um pivô titular para esta temporada, não se surpreendam com uma rápida ascensão do Zubac. Muita gente está comparando inclusive ele ao Marc Gasol. Gasol, se você for lembrar, ele aos 19 anos, a idade do Zubac, em Barcelona, ele pouco jogava. Ele praticamente não entrava em quadro, Marc Gasol. Marc Gasol foi ter seu desenvolvimento de uma maneira bem tardia em relação ao que vem fazendo o Zubac. Zubac com 19 anos já na NBA, já com excelentes desempenhos na Summer League, e a expectativa é que ele ganhe minutos razoáveis para um calouro de 19 anos que vem da Europa logo na sua primeira temporada. A tendência também para o futuro é que o time não necessite mais ter ali no meio o Mozgov. Zubac é um jogador que vem evoluindo muito rapidamente e a tendência é que já na próxima temporada, 2017-2018, o Zubac esteja aí ameaçando com muita força essa posição de pivô titular do Los Angeles Lakers. Temos mais um alemão
na NBA. Embora não seja nenhum Dirk Nowitzki ou um Dennis Schroeder, o Paul Zipser pode sim ser muito útil para o Chicago Bulls. O Bulls que trouxe ele já na metade final da segunda rodada do draft. O Zipser jogava no Bayern de Munique e é um time que em alguns momentos lembra uma equipe da NBA, principalmente defensivamente. O Paul Zipser é um jogador muito versátil, era usado na posição 4, mas defensivamente pode defender tanto no perímetro quanto no garrafão. Os jogadores da posição 4 têm muita mobilidade, muito atleticismo e é um jogador muito intenso, um jogador que briga por cada bola. Defensivamente ainda pode melhorar em alguns aspectos, mas consegue pegar muitos rebotes, dar muitos tocos também, mas ainda tem coisas a melhorar, principalmente nas rotações defensivas. No ataque, o Zipser vai ser um jogador que vai ser mais efetivo na transição, ou então se tiver jogadores criativos ao redor dele. Ele não é um jogador que vai iniciar um pick and roll, não é um jogador que vai iniciar um ataque com a bola nas mãos. Ele tem dificuldades para criar o próprio arremesso e a tendência é que ele seja mais um finalizador, jogador que quando recebe a bola em boas condições consegue passar pelo marcador com muita facilidade e ir em direção à cesta, muito agressivo. Um jogador que teve um aproveitamento de 3 excelente na Europa, mas ainda tem que melhorar em termos de fundamentos na NBA. A tendência é que com o tempo, o Zipser ainda muito jovem, ele consiga melhorar isso. E a preocupação fica mais pela parte física. O Zipser já sofreu lesões graves, já teve ruptura de ligamento no joelho. Ele que tem os tênis personalizados, fabricados sob medida para ele, porque ele nasceu com um osso extra nos pés. Então, o Zipser tem a questão física como problema, mas se ele conseguir se manter em quadra, livre das lesões, ele pode no futuro ser um jogador muito útil para jogar tanto no perímetro quanto com o stretch four. Com o arremesso dele, com a mobilidade e com a altura que ele tem, vai dar muito trabalho para as defesas adversárias na NBA. É isso aí, falamos de 5 jogadores estrangeiros que vieram neste draft, vieram da Europa, não tiveram a experiência de jogar na NCAA e mais para frente vamos falar ainda muito sobre calouros, vamos fazer uma prévia sobre o prêmio de calouro do ano e falaremos de alguns deles também nas prévias de cada equipe, falaremos sobre cada uma das 30 equipes nessa série de prévias da temporada 2016-2017 da NBA, beleza? Neste domingo, nosso vídeo será sobre recordes que podem ser quebrados na próxima temporada, beleza? Encontro marcado, a gente se vê, abraço!